nome, Ele que reina para todos sempre. Quem está alegre? Amém. Opa, está chegando nosso amigo ali, todo representando o nosso projeto ainda. Boa noite. Isso é maravilhoso. Então vamos colocar de pé. Mas cortou o cabelo. Está ficando aqui. Isso. Isso. Começa daí. Tá bom? Ok, vamos então louvar e benzer o nome do Senhor Jesus cantando esta música maravilhosa que exalta o nome do nosso poderoso Deus. Incomparável. Graças a Deus, o Senhor é incomparável para nossas vidas. Ele faz coisas maravilhosas. A grandeza que é o Senhor. Por isso, ó Pai, nós prestamos a Ti nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Tu és incomparável. Os Teus atos em nossas vidas são incomparáveis. As bênçãos derramadas sobre nós são bênçãos incomparáveis. Ao medi-las, jamais poderemos olhar para nós e ver que somos merecedores. Todas as coisas, elas vêm por Tua misericórdia.
Por isso, ó Pai, nós te exaltamos nesta noite, prestamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, porque Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória. Receba, meu Pai, a adoração do Teu povo nesta noite, que eles possam prestar a Ti o mais perfeito e sublime louvor. Nós Te agradecemos e louvamos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Que maravilha, nós estamos aqui. Por isso, podemos citar parte da palavra de Deus. Em uma só voz, vocês vão citar o versículo aqui. Primeiro versículo, depois a referência. Em uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Segundo Timóteo 3,16. Muito bem, gente. Vamos mais uma vez? Vamos, dona Dora, tá animada? Então vamos, bem bacana agora. 1, 2, 3, já. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda Timóteo 3,16. Puxa vida, como vocês estão falando e cantando bonito, tá? E que assim, até o final do culto, a gente vira profissional. Já pensou? Vamos lá então louvar o Senhor. Dia festivo. Quem souber cantar tenor, canta. Contralto, segunda voz, pode cantar, tá? Vamos lá, grande coral. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Desse ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Nós cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceram o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, trazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Vamos cantar mais uma vez? Vocês viram como cantaram bonito, gente? A última estrofe, Deus glorioso. Vamos lá. Olha, tá ficando... Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Puxa vida, a gente já pode ir pro céu, viu? Cantar é para a eternidade.
Viu, Isabela? Tá pronta? Isso. Muito bem. Vamos ficar de pé agora e cantar o hino Vem, esta é a hora da adoração. Vamos agora começar só com a voz feminina aqui, tá? Prepara. Tamari. Voz feminina, vamos lá. Agora as vozes masculinas. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor. Quero ver vocês. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Graças a Deus, estamos aqui para adorar o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Amém. E o povo de Deus diz? Amém. Então agora nós vamos cantar uma música que diz: bom é o teu lado estar. É tão bom quando a gente está do lado de alguém. Está sendo bom estar do lado da tua mãe, dona Cida? Olha que maravilha. Damares, está bom do lado do Marcelo? Puxa, só tem Isabela aqui. Mas é bom quando estamos do lado de alguém, compartilhando as experiências, vivenciando o amor, as desavenças, as indiferenças, as diferenças, né? É maravilhoso demais. Então, ao cantar essa música, você vai sair do seu lugar e dar um abraço bem apertado em alguém, tá? A ponto de ela sair para o hospital consertar a coluna, tá bom? Faça isso, viu, Elias? Tudo bem? Vamos lá então.
a ambulância agora. Pode se assentar. Que maravilha, gente. Que bom essa comunhão perfeita. E ainda eu vou deixar vocês mais alegres ainda agora com esse relatório que a gente vai passar aí. Isso. Espera aí, calma. Coração batendo, vai lá. Será que nós alcançamos esse mês? Olha aí, a Damares positivo, o que você acha? Então vamos lá, passa mais um. A nossa meta, 3.480, né? Olha que bênção, vamos lá. Puxa, não viu um amém? Amém, gente. Nós conseguimos 3.765,30 centavos. Além, né, do valor, ainda sobrou, olha aí. Puxa, que maravilha, gente. E aí pode passar os missionários que nós já falamos no mês passado. Estão aí, não? Não, né? Então foram 8 projetos adotados. Olha que maravilha, tá? E o Alex passou no mês passado a foto deles, onde eles trabalham. Olha que bênção, gente. Nossa igreja crescendo, né? Em todos os ângulos. Quem esteve no evento domingo passado, como foi o evento, Marcelo? Faz aí um apanhado pra gente. Eu fiquei olhando, puxa, esse povo é profissional, de onde vieram esse pessoal? Eu elogiei a semana inteira Mota foi bom a música. Esse aqui nem se fala, acho que até o pai estranhou, esse é meu filho mesmo? Cantaram muito bem, viu, pessoal, o grupo em si, a apresentação, né? E eu acho que você já sabe, nós tivemos em média de 170, 180 pessoas lá no salão, e no sábado foi 120, então a gente assim, viu os resultados de Deus no evento. E logo, eu creio que agora em fevereiro nós estaremos lá. Quem tem ido lá ver o trabalho, está vendo também lá um milagre, é resultado disso aqui. Quando a igreja investe em missões, Deus se encarrega de nos abençoar. A Bíblia fala trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância na minha casa, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção tal. Então o que estão vendo lá na construção é resultado do investimento de vocês, tá? E logo a gente vai sair desse lugarzinho aqui pequeno, para um lugar amplo, maior, disponível, funcionável. Olha que maravilha. E vocês lá da música cantando bem melhor ainda, né? Olha que coisa. Tudo foi bonito, viu, pessoal? Tudo, para a glória do Senhor Jesus, tá? E os artistas, os atores estavam lá, fizeram assim um trabalho maravilhoso. Então Deus é magnífico, amados. Então vai ser trabalhado agora lá no salão, preparando lá o espaço, para a gente mudar para lá. E quando vocês lembrarem desse lugar aqui, vocês vão lembrar com saudade, não é mesmo? Né, Damares? Damares está lembrando, eu lembro da reunião nossa, da diretoria, em março, né? E ver o que Deus fez em 2019. E missões também. 8 projetos adotados, amados. Continue firme, sendo uma bênção. Talvez se você nem entendeu direito, sinta-se em casa, né? Pergunte, se informe mais para esse projeto tão glorioso que é o projeto de missões. Deus tem sido misericordioso para conosco. Ok, continuando então o nosso culto, adorando o Senhor. Agora nós vamos cantar a música Faz Morada em Mim, para recolher as nossas ofertas, tá? E aqui está o gasofilácio para os dízimos e ofertas para as crianças, e vamos adorar o Senhor através das nossas ofertas e através do nosso dízimo. Agora chego a ti, mais perto.
glorioso. Vamos orar neste momento. Pai amado, nós te agradecemos por poder louvar o teu nome através da música, através do cântico, dessas notas musicais que foram tocadas, trilhadas, com o intuito de prestar a ti o melhor e maior tributo. Porque o Senhor recebe todo o louvor dos anjos celestiais, mas também permitiu que por tua misericórdia os homens, os seres humanos, pudessem prestar a ti a nossa adoração. E nós te louvamos. Obrigado por poder te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor achou por bem usar esses bens para a edificação do teu reino aqui na terra. São por pessoas como nós que o Senhor tem operado grandes milagres, tanto na área de expansão de igrejas através da obra missionária, como também através da nossa construção, dos investimentos que tem sido feito para que aquele prédio fosse adequado para as nossas reuniões. Obrigado, ó Deus. Abençoa os irmãos que tiraram um tempo com a família, viajando, para refazer as energias, refletir, e que o Senhor venha abençoar, para que possam, nesses momentos, olhar e observar como o Senhor é bom, aonde estiverem, famílias, irmãos, que tiraram um tempo para viajar. Venha abençoar poderosamente, ó Deus. E nós que estamos aqui, nós te agradecemos por poder reunir como igreja neste local. Eu te louvo por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu convido aqui na frente as crianças e a professora, que vai comandar as nossas crianças. E convido também a irmã Caterine, chega aí, Caterine, para orar pelas nossas crianças. Pode chegar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar em sua casa. Pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui, também seus familiares que estão longe, por alguma razão não estão aqui. Senhor, abençoe e proteja todos nós. Pedimos, Senhor, especial por cada criança aqui no seu altar. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, o presente e o futuro de cada uma delas. Que o Senhor prepare os corações e também os pensamentos para aprender um pouco mais a sua palavra nesse momento que elas estarão juntas, junto da professora. Peço também, Senhor, que o Senhor estenda suas bênçãos e abençoe o pastor que vai nos levar a mensagem. Abra também os nossos corações de entendimento para que possamos, Senhor, entender e fazer a sua vontade em nossas vidas. Pedimos essa bênção especial e agradecemos por tudo até agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, que Deus abençoe as nossas crianças. As professoras estarão no comando ali. Obrigado, Ícaro, pela ajuda. E está conosco aqui, nesta noite, né, a Rebeca, minha filha. Hoje pela manhã a gente está acostumado, tão familiar, que a gente até esquece que está em nosso meio, né? Rebeca, o meu neto que foi para a classe, a Michele, que está ali do lado da Rebeca, sentadinha. Hoje ela não está na nossa igreja, mas foi por muitos anos lá, atuante, né, jovem, adolescente, trabalhou com crianças, né? E foi uma grande bênção na nossa igreja. Hoje ela está numa outra igreja próxima à sua casa, e só temos que agradecer. Então a Michele, ela é muito mais que nossa família, né? Inclusive ela morava um pouquinho longe do bairro onde é a nossa igreja, e todos os domingos ela ficava na nossa casa, né? Almoçava lá, depois ia para a igreja e depois retornava à sua casa. Então foi assim, muito próximo da nossa família, a Michele, né? Que Deus te abençoe. Os familiares dela são grandes bênçãos também lá no trabalho. Amém? Que bom. E temos aqui também Luiz, ele é tio do Ícaro, né? Luiz, seja bem-vindo em nosso meio. Sinta-se em casa, tá? Pode considerar que é a tua família, tá bom? Muito bem, gente. Também Dona Maria firme, olha. Essa daqui não tá mais firme que a rocha, né? Ela fez uma cirurgia semana retrasada, certo? Tá aqui, cantando louvores ao Senhor e alegrando a família. A Fátima está toda alegre, né?
a filha, a outra viajou sorrindo até a orelha de alegria pela mãe ter passado esses momentos assim de expectativa, mas também de resultados maravilhosos. Que Deus abençoe a senhora, tá? Muito bem. Nós estamos assim encerrando. Hoje é o último domingo do ano. Qual é o ano mesmo? 2019, exatamente. É, facinho. 2019 foi assim, se você for medir, analisar o ano, você vai ver que ele foi assim, cheio de lucro para a nossa igreja. Primeiro, em 2019, nós adotamos quantos missionários? 8 projetos missionários. Já pensou? O que mais aconteceu de interessante em 2019? Construção. Até abril não tinha nada lá, era um montão de terra e somente. Né? E quando a gente chega lá e vê tudo aquilo ali, em pouco tempo, eu fico, puxa, Deus é maravilhoso mesmo. E a nossa pretensão é continuar, não parar, né? A pretensão humana é parar agora, que terminar toda aquela parte de cima, vai ficar aquelas paredes levantadas, sem nada em cima, né? Mas será que vamos parar? O que você acha, Edílio? Continuar, exatamente. Deus vai levantar investidores, eu chamo assim, né, quando eu escrevi uma carta para algumas igrejas, amigos, né, conhecidos, foi dessa maneira, você pode se tornar um investidor, né, não é uma ajuda, você está investindo numa obra, tá? E que essa obra, ela vai trazer inúmeros benefícios posteriores para a nossa comunidade, tá? Porque uma das coisas que a gente tem conversado muito com o pastor Antônio é essa integração de igreja e comunidade. Às vezes, algumas igrejas elas têm lá seu prédio bonito, mas há um distanciamento, todo mundo vem, reúne, e os que estão lá fora, parece que se torna estranho da igreja. A gente quer integrar com atividades, né? De repente, ser um perito em palestra para a terceira idade, se apresente, né? Nós temos aqui num bairro um número grande de pessoas idosas, palestras, cursos de informática, aquele simples mesmo, como se faz aqui na escola, né? Olha quantas bênçãos você pode compartilhar com essas pessoas, né? E a gente vê que a nossa igreja tem atuado na área de apoio aos moradores de rua, em situação de rua. Olha que bênção, já tivemos algumas creches também, cooperando. A peça teatral, que é uma integração de comunidade com a igreja, tem sido uma grande bênção, vocês viram, porque isso chama a atenção da nossa comunidade em redor. Quem que não quer ir numa igreja, não é? E as datas festivas têm sido uma grande bênção, como Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, quanta coisa boa a igreja tem feito. Integrar, não é? Que alguém passe na nossa igreja e diz, puxa, eu faço parte daquilo ali, né? Havia até um projeto, a gente pensando, puxa, vamos pedir ajuda dos vizinhos para o trabalho com as crianças. Uma coisa boa, sabia? Eles investindo no trabalho do Dia das Crianças, quem tem vindo, pude ver que é um trabalho magnífico, né? E tudo isso pode resultar, assim, bênçãos para a nossa igreja. Está vendo quanta maravilha? E você, como eu, podemos ser esse instrumento de bênção. Então, está terminando o ano, então quantas bênçãos? Se eu fosse perguntar, vocês iam citar inúmeras aí de bênçãos. E a gente esquece até das coisas ruins que passaram para fora, para trás, não é? Porque tem tanta coisa boa. Muito bem. E então, nós estamos terminando qual ano mesmo? 2019. Deixa eu só falar para vocês, né? A gente sempre chama ano novo, e é interessante quando se expressa essa questão aqui. Por exemplo, o ano, se for averiguar, ele não tem muito de novo, tá? Salomão, ele expressou, olha, eu andei pela face da terra, vi que tudo era muito normal, né? Quando a gente fala alguma coisa, ela já existia, já aconteceu. Então, apenas o que nós fazemos é uma contagem, né, do tempo, que é o Cronos, que nós chamamos, certo? Nós começamos a contar. Então, nós estamos contando agora para chegar a 2020. Mas se for observar, não há nada de novo, é apenas uma contagem. E aí, nesse espaço de tempo, nós acabamos assim,
fazendo algumas promessas, não é? Falando, olha, daqui para frente eu quero melhorar, eu quero ser mais amoroso, não é? Outros se vestem até de branco e diz, olha, eu vou ser muito mais puro daqui para frente, não vou ser tão avexado, como a gente fala lá na Bahia, né? E vou ser mais amoroso, misericordioso. A gente faz inúmeras promessas. Isso é importante, porque a gente faz uma avaliação reflexiva da nossa vida. Não é errado fazer, né? Agora, é sempre bom fazer, assim, projetos mensuráveis, que é a condição de a gente alcançar, né? Entenderam? Olha, eu não quero mais daqui para frente fazer nada de errado. Então, saber que você vai se disciplinar, tudo isso é importante, tá? Para que a gente possa alcançar uma maturidade maior. Mas é importante fazer uma reflexão, fazer um projeto, pegar um caderninho, daquele simplesinho comprado lá no mercadinho por R$1, tá? Aquele bem feiozinho, coloca lá na sua mesa e descreve todos os seus projetos. E vai chegar no final de 2020, você vai ver o que você alcançou. Você vai certo, né? Não dá uma certa satisfação? Eu estava conversando com a Lu esses dias, e eu fiz assim uma relação das coisas que aconteceu nesse ano, particular com a gente, e eu falei, puxa, eu alcancei isso, eu fiz isso esse ano. Olha que bênção, gente. A gente sai pulando de alegria, porque a gente anotou aquilo ali. Esse ano eu tenho esses compromissos. E quando chega no final, você alcançou. Que bênção, que maravilha. Por isso hoje, nós vamos assim, compartilhar com vocês um tema que eu considero muito importante aqui, que são transformando pedras em bênçãos. Puxa, pastor, então daqui para frente, se eu não tiver uma pedra, eu vou pegar para levar para casa, né? Bênçãos, transformando pedras em bênçãos. Vocês lembram daquela poesia de Carlos Drummond de Andrade? Ela acabou sendo muito conhecida dos brasileiros e do mundo também, mas aqui fala-se muito, né? Que ela diz assim, ó, o título da poesia é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca esquecerei que no caminho, aliás, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa poesia, ela foi até criticada na época. Ela foi escrita, ou seja, lançada em 1928. E os críticos da época, não, ela é muito repetitiva, toda hora no meio do caminho, né? E se simplesmente, né, você olhar para a poesia e falar assim, olha, para por aí, né? E parece que ela não tem tanto sentido. E Carlos Drummond de Andrade, ele casou-se e teve um filho que sobreviveu apenas meia hora, né? Nasceu e meia hora depois acabou falecendo. E para a vida dele foi muito dolorido aquele período ali. Por causa do filho, aquela esperança, tudo, né? E aí no mesmo ano, em 1927, foi pedido para ele uma poesia. E ele lançou essa poesia no meio do caminho. E olha que interessante, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, queridos, essa poesia ela veio como resultado de um momento de expectativa da vida de Carlos Drummond de Andrade, pela morte do seu filho, que sobreviveu apenas
meia hora, né? Então, essa poesia, ela expressa algumas inquietações que atormentam o ser humano no momento de batalha, que todos nós passamos, tá? Guarda com vocês isso aí. E todos nós temos as nossas tribulações do dia a dia. E existe uma pedra no meio do caminho. Mas como vamos fazer para mudá-la, né? E transformá-las em bênçãos? E nós vamos ver alguns assuntos aqui para ter uma noção mais clara sobre essa situação. Disse uma escritora chamada Mariane Charim: enquanto a gente perde tempo olhando as pedras pelo caminho, as flores passam despercebidas. Está vendo? Vou repetir. Enquanto a gente perde tempo olhando as pedras no caminho, as flores passam despercebidas. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo discutindo coisas pequenas, tá? Enquanto existem coisas enormes para a nossa vida. Mas tudo começa com uma coisa pequena. Sempre quando eu aconselho alguém a integrar na igreja, por exemplo, sei lá, batizar, integrar na membresia da igreja, essa coisa pequena para você, ela vai se tornar em coisas grandes futuramente, né? Por exemplo, aqui para todos os pais presentes, quando alguém integra uma igreja, toma algumas decisões, isso é vantajoso para os filhos. Eles reconhecem, não, papai está fazendo uma decisão concreta, mamãe está fazendo uma decisão correta, né? Está vendo a importância? Mas enquanto nós ficamos voando, procurando ainda, né? Eu estou vendo o que eu vou fazer, e passa o tempo, vai passando, e acabamos trazendo uma impressão de que a vida, ela não tem tanto valor como deveria. Então, para que os grandes milagres de Deus, pequenas coisas devem começar para que as grandes virão. Mas, por favor, não olhe somente para as pedras, porque as coisas bonitas, elas podem passar sem a gente perceber. Então, por isso, neste momento, abra sua Bíblia no livro de Gênesis 28. Inclusive, nós vamos falar aqui de um homem que na EBD nós estudamos muito a vida dele. Inclusive, houve comentários, né, reflexões sobre a vida deste personagem aqui, que é o Jacó. Alguém já ouviu falar de Jacó? Diga, Letícia, o que Jacó foi? Já ouviu, de alguma coisa, tá certo, não tem problema não. Mas assim, tem algum detalhe da vida dele? Edílio, o que você, assim, ouviu falar de Jacó? Esquece tudo. Tudo se esquece de Jacó. É verdade. Jacó era filho de quem? De Isaac e Rebeca, né? O seu irmão Esaú. Lembra que eles tiveram problemas de relacionamento. O Jacó usurpou o direito de primogenitura de Esaú. Esaú vendeu seu direito comprando um prato de lentilha porque ele estava com fome, né? E assim os dois tiveram assim um ambiente não tão agradável como irmãos. Acabou o pai dando muito mais atenção para Esaú e a mãe para Jacó. Então, dentro de casa, houve algumas preferências pessoais, né, dos pais para o filho. Isso trouxe um ambiente um pouquinho desagradável, né? Eu quero mostrar para vocês isso, que os ambientes desagradáveis na vida, eles não são assim, o fim do mundo da coisa, né? Entenderam? Eles podem ser recomeçados, mudados totalmente. Entenderam? Isso é muito importante. E a gente vai ver exatamente na vida deste grande amigo nosso aqui, Jacó, alguns exemplos para a nossa vida. Encontraram aí?
28, vamos ler do 10 ao 19. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Só para vocês terem uma noção, a Harã é onde Abraão ficou. Ou seja, ele estava no local, ele voltou para a terra de Abraão, tá? Só para quem estudou aqui de manhã com a gente, viu isso aí, Abraão e sua família foi para Harã, ele partiu de Ur, dos caldeus, foi para Harã, ficou um tempo lá, e depois foi para Canaã. E aí, Jacó voltou para esse local de novo, para Harã. E Harã era até um dos filhos de Abraão, né? Que morreu, que foi o pai de Ló, tá? Ok, vamos continuar. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo o topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tens falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível este lugar! Não é um outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos parar só aí, depois a gente lê o restante, tá? E não é interessante aqui, só para vocês notarem, Jacó ele tinha ido com seu pai para a terra de Canaã e estava retornando. Por que será, a gente pensa assim, essa volta de Jacó para aquela terra era um momento para recomeçar. Ele saiu deixando um monte de problemas, tá vendo? Ele fugiu porque o seu irmão Esaú queria matá-lo, entenderam? Então o seu retorno era para refazer, chama reconstruir a vida novamente, tá? Só para vocês observarem comigo aqui o quão importante isso aí. Refazer, ela traz assim inúmeros benefícios para a nossa vida, porque assim veremos grandes bênçãos de Deus na nossa vida e na nossa família. Então, em muitas situações que nós vivemos, alguns consertos tentamos fazer, que nós chamamos assim de remendos, não é? E eu quero dizer, os remendos, eles não trazem benefício a nós, mas sim recomeçar. O recomeço é muito importante. Jacó, ele estava vivendo um momento difícil na sua vida. Por exemplo, ele havia se desentendido com seu irmão, que nós já mencionamos, e o irmão queria matá-lo, e por isso ele fugiu da presença do seu irmão, e acabou casando com uma pessoa correta. Jacó caminhava, retorno para um recomeço. Ele estava cansado, preocupado, certamente todos aqueles problemas de insatisfação do seu irmão, de divisão, estava na sua mente, e não tinha nem mesmo onde dormir. Agora pense comigo, você dormir numa pedra como travesseiro. Já pensou, Adriano? Deve ser legal, não é? E hoje o travesseiro é um fator importante na qualidade do nosso sono, no sono reparador, não é? Agora imagine uma pedra. Para que isso viesse a acontecer, ele deveria estar muito cansado. Pedra como travesseiro.
mas ele dormiu, de tão cansado que estava. Eu quero dizer aqui, amados, que Jacó, ele tinha recebido a bênção do seu pai, inclusive é mencionado aqui, essa bênção, ela foi assim estendida a Abraão, lembra? A tua descendência seria como pó da terra, como areia do mar, como estrela do céu, lembra? Para Abraão. E aqui confirma para Jacó que a descendência dele ela seria grande e abençoada, não é? Confirmando na vida dele. Esse direito de primogenitura deu direito a Jacó. Pode ver que depois de todas essas situações, o nome de Jacó passou a ser como? Lembra não? Quem lembra? Israel. Olha aí, minha aluna da EBD está tirando 10, hein? Passou a ser chamada de Israel, tá? Olha que benção. E depois, Israel foi direcionado à nação de Israel, né? Que vieram, claro, da descendência de Jacó. Tá vendo? Puxa, por que será? Porque o significado de Jacó era enganador, né? Era um cara meio ludibriador, tinha vários problemas. Israel era um nome diferente, né? Era a bênção, era a vitória. E não estamos aqui fazendo que venhamos trocar de nomes, tá? Não faça isso aí não, tá? Alguns líderes religiosos trocaram, né? Eu lembro de um que era Pong Show, ele passou a ser chamado de Davi Pong Show, né? Porque ele disse que a vida dele mudou, trocou até de nome, né? Certo? E vi outros também que mudaram. Agora tem os nomes que eles são meio complicados mesmo, tá? O significado deles. Mas não precisa trocar, certo? Agora, precisa trocar de vida, aí sim, né? Isso é importante. Então, queridos, vamos transformar a nossa... Opa, tá. Vamos transformar a pedra em um sonho, né? Certo? Opa, o primeiro, acho que está... Cadê aqui? Aqui, isso. Transforme sua pedra em travesseiro. E agora aqui, deixa eu ler para vocês, no versículo 11, dá uma olhadinha comigo aqui, 28 e 11. E chegou um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, muito cansado, né? Ele tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por travesseiro e deitou-se naquele lugar. Tomou uma pedra. E tem uma frase de um autor desconhecido: se houver pedras no seu caminho, o que você vai fazer? Ele fala assim: a gente chuta, né? Se tiver uma pedra, tira do meio, chuta. Por quê? Mostrando que na vida sempre aparecerão problemas, tá? Não é por isso que a gente vai parar o tempo e dizer, não quero mais nada. Então, tire do meio a pedra. E justamente essa pedra desconfortável, né? E até alguns travesseiros, aqueles baixinhos, já é ruim para dormir, não é mesmo? Ele tem que ser aquele confortável, já é difícil. Imagine uma pedra. Mas aí, deixa eu trazer este exemplo para vocês. A primeira coisa que nós aprendemos com Jacó, que em tempos difíceis precisamos encontrar tempo para descansar no Senhor, para mudar, né? É preciso parar. E ele parou ali. Jacó descansou no meio da tribulação, no meio dos problemas. Reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como estava, mas precisava parar um pouco antes de continuar e recompor as energias. Você está fugindo de seus problemas ou está cansado? E a gente olha assim, o nosso país, ele não vive algumas situações tão positivas, mas eu vejo alguns itens do país estão melhorando, né? A nossa economia, até eu estava assistindo o jornal hoje, algumas coisas adentrando na linha, o desemprego diminuindo, não é? Está tudo maravilha? Claro, ainda não. Então nós temos todas essas situações aqui para conviver. Mas por isso, precisamos sempre parar, refazer as nossas expectativas
e olhar para aquele que comanda todas as coisas. E Jacó lhe reconheceu, deu uma parada, pegou a pedra e colocou como travesseiro. E lá em Mateus 11, 28, tem um versículo que a gente usa muito para evangelismo, que é o: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você analisa esse versículo, assim, às claras, você vai ver que a figura de Jesus, ele é fundamental no tratamento dessas tribulações da nossa vida. Ou seja, ele vem aliviar. Estamos sobrecarregados dos problemas, ele vem para nos dar uma paz. Entenderam como é importante? E essa paz no interior, não é? Quando o interior ele está em paz, em descanso no Senhor, então tudo aquilo que sobrecarrega, alivia. Está vendo? Aqui não significa que você não terá problema mais, né? A gente vê muito nas propagandas hoje, religiosas, né? Olha, venha para a igreja, tá, os seus problemas acabarão, né? Puxa, seria muito bom isso, né? Mas quando entregamos para Jesus e a paz no interior, os problemas continuam existindo, tá? No entanto, nós teremos forças para lutar contra os problemas. E se aparecer uma pedra, a gente vai fazer o que, Edílio? Com a pedra, chutar a pedra do caminho. Entenderam? O Edílio já pegou a meada aí. Então, veja que maravilha, amados. E também tem uma frase aqui de um autor desconhecido, dizendo: Deus transforma o choro em riso. Dá uma risada assim. Isso. É muito mais fácil rir, não é mesmo, Flávio? É. Olha o sorriso do Flávio, dá uma olhada para ele aí. Olha, gente. É muito mais fácil. Agora, o seu rosto trabalha menos, os nervos do seu rosto, quando você dá um sorriso. Para fazer cara feia, ele trabalha muito mais. Então, até o mecanismo do nosso corpo, ele é favorável ao coração que está em paz. Aí fica um rosto alegre, igual do Clóvis ali, ó, olhinho fechado. Então, tudo isso vem da onde? Vem do interior, dentro do nosso coração. E Jacó nos ensina que mesmo em meio à tribulação, a pedra tornou-se um travesseiro. Se você prosseguir cansado, como está, não conseguirá alcançar os objetivos. Por isso, descanse no Senhor, espera nele, e mais ele fará. Olha que maravilha, gente. Lá em Salmo 37, 7, se você quiser anotar aí, descansar no Senhor, esperar nele, e sabe, mais coisas maravilhosas ele fará em nossas vidas. E coisas fantásticas ele poderá mostrar e fazer acontecer na nossa vida. E aqui tem um provérbio oriental que diz assim: quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras no caminho. Se você quer o cume lá em cima, as pedras no caminho não são nada. Veja que maravilha aqui nesse provérbio oriental. Então, queridos, descanse no Senhor e Ele vai restaurar a sua vida, e o seu sentimento, os seus projetos serão sempre bem, assim, solucionado pelo Senhor e não por uma situação somente. O segundo item que eu quero usar está aí, olha aí, mota, gente, maravilha. Pedra dura tornou confortável. Já pensou? O problema às vezes é grande, né, dona Cida? Torna-se macio, né? Uma pedra, até para sentar na pedra é difícil, né? Agora imagine travesseiro. Já pensou se Marcelo te dá, dona Damares, eu trouxe de presente de Natal para você, um travesseiro de pedra, né? Puxa, é difícil. Mas tornou-se confortável. Até o desenho do Mota, aí está aí o cara dormindo, né? Jacó. Muito bem. Vamos para o segundo item, segundo ponto aqui, para a gente... Transforme sua pedra em um sonho. Tira para a gente esse azinho. Um sonho. Esse sonho não é somente um sonho qualquer, tá? Olha, eu sonhei que aconteceu comigo isso, né? Alguém chegou aqui com uma caixa cheia de dinheiro para mim.
pastor, o que vai acontecer? Não é isso aí não, viu, amados? Sonhos são projetos de Deus no coração. Quando Ele coloca no meu coração algo, isso é sonho, tá? Esses sonhos que ocorrem podem ser resultados de alguma situação no decorrer do nosso dia, algum pensamento que a gente teve, né? E várias outras coisas que englobam em tudo isso aí, fazem a gente sonhar. Agora, esse sonho que eu vou falar aqui é um sonho concreto, tá? Ou seja, como sonhar acordado, tá? Então, essa pedra dura, foi um travesseiro, ela se transforma em um sonho, tá? Ok, vamos lá para o versículo 12. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Que sonho, hein, Flávio? O que você acha? Puxa, eu não queria acordar de tão bonito que era o sonho. Os anjos subiam e descendo. Um sonho magnífico. E essa escada, ela, segundo a Bíblia que fala aqui, ela alcançava os céus, né? E aqueles anjos vindo, subindo, né? Que sonho maravilhoso, gente. Agora, claro, esse sonho, ele tinha um projeto de Deus, sabiam? Depois vocês vão ver que Deus fala assim, que a descendência dele era como o pó da terra, que eles iam alcançar o norte, o oriente, o sul, ou seja, essa terra é de vocês, não é? Vocês vão ser dono dessa terra. Se você estudar um pouco mais esse local, Betel, vai ver que muitas coisas aconteceram nesse local, que era apenas uma pedra, e ele teve esse sonho maravilhoso aí, e isso trouxe assim uma motivação maior para Jacó. Então, no meio da dificuldade, Jacó teve esse lindo sonho, e viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada, de tão alto que atingiu o céu. E também aqui é uma profecia bíblica, porque através da descendência de Jacó, depois de Israel, quem viria da descendência de Jacó? Vamos lá? Quem viria da descendência de Jacó? Jesus, gente. Aqui é uma profecia, porque Jesus ia interligar a terra e o céu, por meio da sua morte, né? Lembra que a gente estudou todas essas lições das alianças de Deus? Tudo canalizava para um final que era Jesus, que era da descendência de quem? Jesus viria da descendência de quem? De Jacó, exatamente. Olha que bênção. Então aqui não é somente um sonho qualquer, mas que trouxe um benefício muito grande para você que está aqui sentado e para mim, porque por meio dele veio Jesus. Olha que maravilha. Uma descendência do povo de Israel hoje, né? E Jesus veio através desse povo aí. E este sonho seria uma força que inspirava a vida dele, para ele continuar, não é? Essa batalha. Por exemplo, se você analisar as nossas revoluções sociais do passado, né? Você vai ver que muitas pessoas tinham algum sonho para o Brasil, e eles usavam, por exemplo, a música, né, para protestar, e na época essas músicas foram até proibidas, né? Lá na minha terra, lá no interior, tocava muita música, eu não entendia nada do que ela queria dizer, né? E, por exemplo, Chico Buarque lançou uma música chamada Cálice, né? E tocava lá na minha terra, todo mundo dá risa, que música é essa, né? A gente não entendia o porquê da coisa. Mas quando você vai entender, nessa música havia um protesto contra, na época, a ditadura militar. Porque essas pessoas, elas tinham um sonho de alguns direitos que o povo brasileiro não tinha. Tinha uma visão do futuro. Então lançava essas músicas como forma de protesto. Pode ver que acho que ela foi escrita em 73, mas ela só foi lançada em 78, porque foi proibida o lançamento, né? Se você for analisar uma série, então ela era uma metáfora daquilo que fazia uma análise do sofrimento de Cristo, né? Cálice, afasta de mim esse cálice, dita por Jesus,
mas eles fazendo uma metáfora a questão do problema que o Brasil enfrentava na época, né? Tá vendo? E eles tinham aqui alguns sonhos para o futuro, onde o Brasil ele teria alguns direitos que na época nós não tínhamos, né? E eu estava assim avaliando alguns direitos sociais do Brasil, e eu percebi que a gente só vai ter alguns direitos de 85 para cá, a gente não tinha direito nenhum, né? Eu lembro que a gente tinha que pagar um tal de NPS na época, né? Senão você não tinha direito de atendimento. Ou pagava particular ou a empresa que você trabalhava, né? Então, se não, você pastava no caso, né? Então, tudo isso veio à tona. E outras músicas, né? Tem uma que também foi proibida na época, para não dizer que não te falei de flores, né? Lembra? Quem já ouviu essa música aqui? Hoje a gente vai ver que ela tem assim, um conteúdo muito grande de valor musical, né? Mas na época, não podia cantar, né? Entenderam? E você analisa, essas pessoas tinham um sonho para o futuro. Não estamos aqui criando dizendo, não, eles fizeram tudo certo, não é isso. Eu estou falando que o sonho, ele faz você brigar por algo, né? Lutar, mesmo que a ditadura da época, ela era contra as pessoas, eles brigavam para pôr os sonhos que eles tinham. E eu pergunto para vocês aqui, quais são os seus sonhos, né? Será que nós estamos prontos a brigar por eles? Ou a gente desiste fácil deles, né? Entenderam? De uma pedra, como travesseiro, veio um sonho, um projeto enorme, que da descendência de Jacó, viria quem, né, Edílio? Da descendência de Jacó? Jesus, né? Olha que maravilha, amados. De uma pedra qualquer, aquele deitado ali, vem alguém que viria salvar o mundo. Então não era qualquer sonho. E aqui no caso dos anjos, eles subiam e desciam. Também a gente pode tirar assim uma reflexão para as nossas vidas, enquanto nós dormimos, Alexandre. Já pensou você dormir seu sono tranquilo lá, deixando a preocupação de lado? Os anjos lutam por você. Deus intercede, não é isso que a Bíblia diz? Que enquanto, né, o Senhor dá o pão para os seus filhos, enquanto dormimos, quando você está roncando, Edílio, Deus está dando o pão para você. Que toda hora a Lúcia cutuca em mim assim, que eu estou roncando demais. Eu sei que nenhum de vocês ronca, né? Nunca te reconhece, não é mesmo? Você ronca? Não, de jeito nenhum. Aí Lúcia dá uma cutucada. Aí Deus está dando o pão. Já pensou, Dora? Aquela hora que você está roncando, esse aqui eu sei que não ronca de jeito nenhum. E aí Deus está dando o pão para você. Já pensou que maravilha? Enquanto estamos lá no travesseiro, que coisas maravilhosas, gente. Algumas coisas acontecem, né? Você acorda, Deus dá o resultado. Eu estava um dia comentando com a Lúcia esses dias, né? A Raquel, ela fez um concurso, e esse ano ela entrou nesse novo emprego dela, né? Que ela vinha orando, estudou, tudo, a gente via, puxa, ia ver na lista, falta pouco, já chamou 15, né? Ainda falta mais 12 ou 3. De repente, olhamos Raquel Arminda, né? E, puxa vida, que bem, a gente ficou alegre, porque a gente vinha orando, pedindo a Deus, né? Na profissão dela mesmo, que ela estudou, que ela lutou, né? Foi atrás, entenderam? Veja quantas coisas boas, quando nós lutamos, Deus intercede por nós. Quando você está dormindo, Deus te abençoa. Uma reflexão para a gente analisar aqui, e a gente não vou conseguir dormir, tanta preocupação, amanhã não sei o que eu vou fazer. Durma. Pode desbruçar lá no travesseiro de pedra, não é? E no outro dia vai mudar tudo, Marcelo. As coisas serão diferentes. Às vezes nós nos matamos por pouca coisa, né? Ficamos assim, tão preocupados, enquanto Deus tem algo muito grande para a gente depois. Que maravilha, amados. Os sonhos são nossos, disse o provérbio da fé, mas o veredito da realização, quem dá é Deus. Você é o instrumento para sonhar, é Deus quem faz a grande obra. Último, isso, Mota está
um crânio ali. Ok, transforme sua pedra em altar. Aqui agora nós vamos para o 18. 28 e 18. Então, levantou-se Jacó pela manhã, depois de ter tido um sonho muito legal, como um travesseiro de pedra, né? Olha que maravilha. Vocês já viram uma piadinha, uma piada, só para a gente não rir, tá? Lembra que piada que a gente não ri? Da sopa de pedra? Já viram, alguém já ouviu falar disso aí? Então, se eu te mostrar a melhor coisa na tua vida, fazer uma sopa de pedra. Mas de pedra? Como, né? Olha, você vai pegar um pedaço de carne, colocar junto com a pedra, põe uma cebolinha, né? Põe um macarrãozinho ali, bem de leve, põe como aquele que dá sabor? Amor, como chama? Sazon, quinó, e você vai ver que sopa de pedra, né? E aí, como eu falei, é uma piada para não rir, né? Mas quando eu olho assim, é interessante. Quando você começa a acrescentar algumas coisas na tua vida, o sabor fica melhor, gente. Mesmo com a pedra no meio. Não é mesmo, Adriana? Fica melhor o sabor. Eu vou lá, faço uma sopa de pedra lá no seu restaurante pra gente, tá? Mas para vocês notarem, amados, puxa vida, a gente ora tanto para Deus tirar algo de nós, não é mesmo? Você já orou, Daniela? Já, eu também já. Mas muitas vezes, Deus quer nos dar sabedoria para vencer, mesmo com a pedra no meio. E deixa ela de ladinho. E aí o que aconteceu? Ele fez dessa pedra um altar. Está vendo aqui, ó? Pôs por seu travesseiro, a mesma pedra, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, e ele fez daquela pedra um altar. Olha que mudança. Primeiro, travesseiro, depois o sonho, e por fim, o altar. E esse voto, se Deus for comigo e me guardar desta viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. Ele fez um pacto com Deus aqui. Fez daquela pedra um altar. Olha que maravilha, gente. E então, meus queridos, e ali ele derramou azeite em cima, fez um pacto com Deus. Mas se me deres, ele ia até a casa dos pais, refazer a vida e depois retornar. No meio do caminho, Deus fez com que grandes coisas ocorressem naquele local e na vida de Jacó. E como era o nome daquele local? Luz, exatamente. E depois ficou chamado Casa de Deus. Não é maravilhoso? Não era um lugar qualquer, e ali Deus se manifestou com grande poder na vida de Jacó. E aquela mesma pedra que antes era um problema, Jacó transformou em um travesseiro para descanso, e ali sonhou, e depois transformou-se no altar. E aquele lugar foi uma marca histórica na vida de Jacó, e recebeu o nome de Casa de Deus, né? Olha que maravilha, Casa de Deus. Aqui tem mais uma frase de um autor desconhecido, diz: acredita na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Então acredita em Deus. Ele não colocaria no seu coração algo que não poderia ser realizado. Entenderam? Olha que maravilha. E tantas coisas, né? Quando você analisa alguns grandes homens de Deus, o que ocorreram na vida deles, como Deus operou, porque dentro tinha um projeto glorioso. Então Deus não colocaria algo no teu coração, Caterine, Alexandre, se ele não iria cumprir, né?
E eu, por exemplo, eu olho assim, eu tenho falado com o Antônio aqui, sobre a música, o poder da música. Eu falei várias vezes para ele, a nossa música não é uma música qualquer, é quase profissional. É verdade, amados. Os irmãos que têm feito, ensaiado a música, é com qualidade mesmo. Se vocês olharem e avaliarem a nossa peça, que foi feita domingo passado, é uma peça quase profissional, muito bem trabalhada, ensaiada, e as pessoas que fizeram estão aqui presentes, a maioria. Alguém já fez curso de teatro aqui? Não? Eu também não. Ninguém foi estudar, né? Eu sou formado em teatro, aí talvez seria um argumento a mais. Então está vendo como Deus ele pode te usar para ser uma bênção? E que os seus sonhos sejam realizados em Deus. E aqui para a gente encerrar, sem sonho, as perdas se tornam insuportáveis, as pedras do caminho se tornam montanhas, e os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento, seus desafios produzirão oportunidades, seus medos produzirão coragem. Por isso, nosso ardente desejo é que você seja um grande sonhador. E tem até um livro de Augusto Cury, nunca desista dos seus sonhos. Sonhos acordados. Que a verdade do Senhor possa cada dia ser um baluarte na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. E que 2020, entramos com essa proposta de um grande sonhador, de uma grande sonhadora, que ama verdadeiramente o Senhor. E Deus quer transformar os seus projetos em realidades. Vamos baixar a nossa cabeça neste momento e agradecer a Deus por essa reflexão. Pai amado, eu te louvo. Eu sei que milagres e maravilhas Deus tem feito no meio do teu povo. Esta igreja, ela nasceu como vencedora. Ela nasceu com uma proposta de Deus para ser exclusivamente do Senhor. Quando o Senhor disse, estabelecerei a minha igreja, propriedade de Deus, propriedade do Senhor, e também as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nasceu para ser vencedora. E através de Cristo, nós somos mais do que vencedores. E também com a proposta de ser uma igreja multiplicadora, levando o evangelho para todas as nações, fazendo nascer igrejas aqui no Grande ABC, como também em outras regiões do nosso país. Por isso, meu Deus, eu te louvo por cada vida aqui presente, cada irmão aqui presente, cada família que possa abraçar esta obra com o coração voltado para Deus, e nada, nenhum problema desta vida possa tirá-los dessa proposta. Eu te louvo por cada vida nesta noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vocês estão animados? Que bênção, entregue novamente aí. Então vamos ficar de pé, gente, vamos encerrar o nosso culto hoje. Obrigado por terem vindo, tá? Saído do seu lar, vieram aqui para adorar o Senhor. Neste último domingo, de qual ano? 2019. Que dia é hoje? 29, exatamente. 29 é a idade da Fátima, certo? 29. E outro já será o primeiro domingo do ano, 2020. Vamos cantar. Marcharemos. Olha, eu não quero ver um lábio fechado aqui agora, tá? Pensa como se estivesse caminhando para a grande conquista. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor, marchar onde você
paz, amém? Muito bem, vem cá, Edílio novamente. Edílio, meu colega de trabalho. Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, ó Pai. Graças a Deus, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, para juntos te adorar, ó Pai. Esteja, ó Pai, com aqueles que não puderam vir, Senhor, porque estão viajando. Traga de volta, Senhor, a tua casa, Senhor, a tua cidade, a tua casa, Senhor. Damos graças a Ti, Senhor, por estarmos aqui este ano que passou, Senhor, e o que virá, Senhor, com grandes bênçãos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, te adoramos. Amém. Deus, pela tua fé, pela vida de cada um irmão aqui, Senhor. A tu nos damos graças, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço e te amamos. Amém. Amém. Pode sentar. Agora vamos passar os nossos avisos, rapidinho aí. Muito bem. Então, como sempre, todo domingo, nosso CBD às 9h30 da manhã e nosso culto à noite às 19h, tá? Sejam sempre bem-vindos ao estudo da Bíblia pela manhã, à noite nosso culto, e é um trabalho feito para as famílias, tá? A EBD, ela é composta de classes, né? Temos adolescentes, e então oferecemos um banquete para que você possa servir deste banquete para se alimentar, como também alimentar a sua família. E nós teremos em fevereiro a nossa eleição da nossa diretoria. E todos sabem que a nossa diretoria ela é diferente um pouco de outras igrejas. Então, aqui nós temos os conselhos ministeriais. Então, somente os conselheiros, diretores do conselho serão eleitos, tá? E no mês de janeiro, o pastor Antônio vai dar aqui uma aula, acho que 2 domingos, para dar uma informação mais clara dos conselhos ministeriais. Se você tem uma dúvida ainda em que eu posso adentrar e fazer parte nesses cursos, vai ser informado para cada um de vocês, tá bom? E você pode levar ali, ter os papéis, analisar com carinho, eu queria conhecer mais, qualquer dúvida nos pergunta, tá? A gente tem o prazer de informar. Então, aquele também foi até falado pela manhã, que desejar informar sobre o evento, então é só falar com o Bruno e o Alex. Eles estão encarregados de fazer os anúncios, as propagandas aqui na nossa igreja, e temos meios que nós temos usado hoje para fazer a nossa propaganda, que é o WhatsApp, Facebook, site, etc. Então você pode passear no Facebook da igreja, ver as últimas notícias, o culto, né? Rever alguns eventos que já aconteceram, e sabendo que sempre o nosso culto aqui ele é ao vivo. Onde você estiver, você pode assistir, tá? E isso é muito bom. Muito bem, que Deus abençoe então, baixe sua cabeça, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Glória seja a Deus, pois Ele
Amém.